paz, meus amados irmãos. Estou aqui no gabinete pastoral da nossa igreja, por determinação dos órgãos da nossa cidade, por determinação governamental e também por determinação das nossas autoridades eclesiásticas, em obediência a eles. Sei que você está aí também em obediência no seu lar, evitando sair para as ruas. Não tem sido uma tarefa fácil para nós, mas é uma tarefa necessária, meus irmãos, para o bem-estar de toda a nossa nação. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar e agradecer ao Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus. Senhor, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós sabemos, ó Pai, que independente de toda a situação que estamos vivendo, de tudo que estamos enfrentando, o Senhor é Deus e ainda tem o controle nas Tuas mãos de todas as coisas, porque o universo foi feito por Ti. Vem, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, aceitar o nosso louvor e a nossa adoração. Vem abençoar, Senhor, o Teu povo, apesar de todas as coisas. Vem, Senhor, nos proteger e nos guiar, Senhor, nesse momento difícil. Abençoa as famílias, ó Deus, que estão isoladas. Que o Teu Espírito Santo possa trazer consolo, possa trazer renovo, possa trazer graça a cada uma dessas famílias, ó Deus. E nos conceder que permaneçamos firmes em Ti, em nome de Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sei que em tempos difíceis a gente tem vontade de olhar mais para a nossa dor, mas eu acho que é em tempos como esse que a gente tem que deixar brotar dentro do nosso coração a vontade de adorar o Senhor verdadeiramente, porque talvez nessas horas seja o momento que a gente realmente pode dizer que adora o Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas porque Ele é a nossa alegria.
te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, Senhor, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Quero, neste momento, compartilhar da palavra de Deus com cada um de vocês. Que você possa dar ouvidos a esta palavra e que possamos, mesmo distante uns dos outros, nos comunicar via online, como estou fazendo agora, e, neste momento também, dar graças a Deus, como o apóstolo Paulo nos instrui, em tudo dai graças. Graças a Ele que temos este mecanismo onde podemos nos comunicar via online. E eu quero convidar você a, antes de falarmos da palavra de Deus, orarmos. Pai amado, Pai querido, é com alegria no meu coração que eu venho neste momento, mesmo estando aqui no gabinete pastoral da nossa igreja, falar da Tua palavra com o Teu povo, que estão, cada um deles, no seu lar neste momento, Senhor. Louvamos o Teu nome por todas as coisas. Não nos desesperamos, Senhor. Nem estamos desesperançosos com circunstâncias nenhuma. Confiamos no Seu agir. Confiamos que o Senhor é aquele que nos guarda. E o Senhor tem propósitos com isso que está acontecendo também. Acredito que um deles é despertar a Tua igreja. E isso já está acontecendo. A Tua igreja está de joelhos no chão. A Tua igreja está em oração, Senhor. Certamente, muitos também que estavam afastados dos Teus caminhos, numa ocasião como esta, refletem sobre a questão da sua vida eterna. Opera, Senhor, nos corações, mesmo em meio a esta situação tão difícil pela qual atravessa não só a nossa nação, mas muitas ao redor deste mundo. E em tudo o Seu nome seja louvado. Usa a minha vida agora, Senhor, para transmitir com fidelidade e com amor a palavra do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos meditar, meus amados, no que está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O capítulo é o de número 13, é o último capítulo, e vamos ver apenas um versículo, que é o verso de número 11. Este versículo, ele se encontra na saudação final, a despedida aqui de Paulo, e ele vai trazer, nós vamos encontrar aqui nesse versículo, 5 preceitos para a nossa vida prática. E estes preceitos, meus amados, eles estão no imperativo. E a ideia aqui é de continuidade. É que não só devemos fazer, mas continuar fazendo. Ou seja, não devemos somente obedecer, mas continuar obedecendo a estes 5 preceitos. Eles têm a ver com a vida da igreja. Porém, são preceitos que nós vamos praticar eles não só na nossa comunidade cristã, mas no nosso trabalho também, em meio à nossa família, em meio à nossa parentela,
em qualquer situação. Como disse há pouco, estou aqui no gabinete pastoral porque não podemos realizar culto, não podemos fazer aglomeração de pessoas. Então, mesmo nessa situação, nós devemos seguir estes preceitos, dando exemplo àqueles que não conhecem ao Senhor e estão passando por momentos tão complicados que chegam a estar em pânico. E nós devemos mostrar a eles que cremos em um Deus poderoso e que este Deus nunca nos abandonou e não vai nos abandonar neste momento. Amém? Então, acompanhe comigo aí a leitura da Palavra de Deus, como já disse, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Nós vamos ver então, como acabei de dizer, estes 5 preceitos, e são eles: regozijai-vos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, e por último, vivei em paz. Nós vamos ver um a um, pretendo fazer a exposição de cada um deles e, juntamente com essa exposição, fazer a aplicação para a vida prática de cada um de nós. Vamos começar aqui então, onde Paulo recomenda a estes amados que se regozijem. A ideia aqui é alegrar-se, a ideia aqui é que sejam felizes. E no que consiste a nossa alegria, irmãos? No que consiste a alegria dos filhos de Deus? Nós podemos ver melhor isso se formos lá para a carta de Paulo aos Filipenses. Você vai caminhar aí, Gálatas, Efésios e depois Filipenses. O capítulo é de número 4 e versículo 4 também. É um verso muito conhecido por nós, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, ao escrever esta palavra, estava preso, irmãos. Então, observe, as circunstâncias não eram favoráveis. As nossas circunstâncias, no momento, também não são favoráveis. Esta situação que está acontecendo na nossa nação atinge a todos. Ninguém está livre delas. Este inimigo que estamos enfrentando neste momento, chamado de coronavírus, é um inimigo invisível e poderoso. Mas mais poderoso que ele é o nosso Senhor, que nos dá esta alegria. Então, mesmo diante de uma situação como essa, nós devemos ser alegres e alegrar um ao outro. Porque a nossa alegria, meus amados, ela não consiste em coisas externas, em qualquer que seja a situação. Ela independe disso, porque a nossa alegria, ela tem como base a pessoa do Senhor. E o nosso Senhor nunca nos abandona, Ele está conosco. Esteve com o apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso, escrevendo esta carta, e ali ele dá esta ordem também, está no imperativo ali também. Ele diz àqueles amados a quem receberia essa carta: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você tem motivos para se alegrar, queridos. O Senhor deu a vida dele pela sua. Ele tem promessas maravilhosas para cada um de nós, e nada do que vem acontecer neste mundo, e na verdade essas coisas não devem nos surpreender, irmãos. Elas já estavam registradas na palavra do Senhor. Nós sabemos que estas coisas iriam acontecer. Não sabemos exatamente a época, mas sabíamos que elas iriam acontecer. E o Senhor está conosco. Guarde isto no seu coração. Independente do que está acontecendo, de você estar aí no seu lar, não podendo sair, aliás, devendo evitar sair, mas você deve se alegrar com a sua família no Senhor e transmitir esta alegria
àqueles que, porventura, você souber que estão tão abatidos e tristes. Animá-los com esta alegria que deve contagiar as outras pessoas também. Amém? O segundo preceito, nós vamos ver na sequência aqui, depois de Paulo ordenar a estes amados que eles deviam se alegrar, ele vai dizer que eles devem se aperfeiçoar, ou seja, crescer na fé, se tornarem pessoas maduras. E isto se dá essencialmente pela meditação na palavra de Deus. Vocês são testemunhas disso, do quanto eu bato nesta tecla, de que nós devemos sempre meditar na palavra de Deus. Não apenas ler ela, mas meditar nelas. Nós estamos desenvolvendo já há algum tempo um trabalho voltado a este ponto na nossa igreja, incluindo até mesmo as nossas crianças, nossos juniores, na meditação da palavra, orientando sempre os irmãos a se reunirem nos seus lares e fazerem o culto no lar. Veja, chegamos a uma situação que não temos outra opção. Estamos fazendo culto no lar, onde pude observar os irmãos enviando fotos de que estavam no seu lar realizando este culto, a família ali reunida. Então, nós podemos nos lembrar das palavras de Paulo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, louvado seja Deus por isso, meus amados. A palavra de Deus é que é poderosa para trazer este crescimento a cada um de nós. Nós devemos nos desenvolver. Quando olhamos para o que diz o escritor aos Hebreus, ele vai tratar também desta questão, dizendo àqueles irmãos que eles não deveriam ser meninos, se alimentar apenas de leite, mas que deveriam comer de um alimento mais sólido, meus amados. Assim o apóstolo Pedro vai orientar, o próprio apóstolo Paulo também vai tratar desta questão. Não sei exatamente, você que está me assistindo aí, quanto tempo você já tem de convertido, porque acredito que este vídeo vai alcançar não só os irmãos da nossa igreja, mas a muitas outras pessoas que Deus quiser. E você deve crescer nesta graça e no conhecimento da palavra de Deus. Você deve se dedicar, você deve ser disciplinado, gastar menos tempo com entretenimento e gastar mais tempo com a palavra de Deus, estudando ela, orando ela, meditando nela e pedindo a Deus que opere o poder dela no seu coração. Nós podemos observar aqui também em Filipenses, capítulo de número 1 e verso de número 6, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Podemos confiar, queridos, que Deus, que nos salvou, cada um de nós em algum momento da nossa vida, mas desde aquele exato momento, Ele continua operando em nós por meio da ação do Seu Espírito Santo, por meio do poder desta palavra que nos restaura e que nos capacita e que nos aperfeiçoa. Ele continua fazendo esta obra. Ele está conosco, independente do momento que estamos vivendo, que estamos atravessando. Num momento como esse, ainda mais devemos nos voltar ao nosso Senhor. Amém? E Ele vai continuar fazendo esta obra, nos aperfeiçoando. Nós também devemos ajudar uns aos outros. Aqueles irmãos que são mais maduros na fé devem auxiliar aqueles outros que estão iniciando, meus amados. Você deve estar pensando neste momento, como fazer isso agora? Não podemos nem mais nos reunir, não posso ter contato com os meus irmãos a não ser via online. Ora, mas você tem aí a sua família. Você deve instruir a tua família, você, o homem desta casa, o pai desta família, você, esposa, como uma mulher de Deus, deve neste momento, como já temos orientado, observar o tempo que os seus filhos estão passando na frente da televisão, com o celular na mão.
pois eles não estão tendo aulas. As aulas não sabemos quando elas vão retornar, mas é um momento muito propício para isso, para você se assentar com eles, como Jesus fez com Marta e Maria, ainda que Maria é que se assentou diante dele para ouvir o que ele tinha a ensinar. Que os nossos filhos possam se assentar agora diante de nós, diante de cada uma de vocês, minhas irmãs e meus irmãos, e possam ouvir a palavra de Deus através da vida de vocês, que vocês possam ser esse instrumento na vida dos seus filhos e um na vida do outro também. E há, como disse há pouco, outros meios de você se comunicar com seus irmãos, para saber como que eles estão e poder continuar auxiliando eles, gravando um áudio, enviando uma mensagem ali de ânimo, de fortalecimento, meditando com eles de alguma forma. Amém, queridos? Vamos seguir estas sábias orientações, esses preceitos do apóstolo Paulo. Já vimos dois. Já vimos que ele nos ordena a sermos alegres, independente das circunstâncias. Vimos também que é o nosso dever buscar em Deus, buscar na sua palavra, confiantes, como vimos aqui em Filipenses 1:6, que é o desejo dele e que ele fez e continuará fazendo isso em nós, nos aperfeiçoando. Vamos ver agora que Paulo nos orienta também a consolar uns aos outros. No texto está registrado: consolai-vos. Eu gosto da NVT aqui, a nova versão transformadora. Esta versão é uma versão explicada da Bíblia. E ela vai, ao invés de registrar consolai-vos, ela vai registrar encorajem-se. Eu quero ler aqui com os irmãos, eu tenho ela aqui em meu celular. Ele diz assim, vou ler desde o início. Irmãos, encerro minha carta com estas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. É o que falamos há pouco. E depois, ao invés dele dizer aqui, consolai-vos, está registrado, encorajem-se mutuamente. Certamente, meus amados, há entre os nossos aqueles que estão desencorajados num momento como esse. Talvez por serem mais fracos na fé, não sei exatamente a razão. O fato é que nos deparamos em situações como essas, que podemos considerar como uma tribulação que veio a não só a nossa nação, mas está atingindo todo este mundo. E é uma grande tribulação, tem causado temor na população, incertezas, insegurança em relação ao futuro, a se conseguirão passar por essa situação vivos, porque, como vemos as mensagens, acompanhamos o noticiário, podemos observar na Itália, que tem sido um dos países mais atingidos, até mesmo por negligência de parte de muitos deles. Vemos os Estados Unidos e esperamos em Deus que a nossa nação não passe por isso. Mas isso aflige pessoas, isso causa temor em pessoas e elas precisam ser encorajadas neste momento. E não só os nossos irmãos, nossos parentes. Esta é uma oportunidade de nós evangelizarmos as pessoas, mostrando a elas que nós confiamos e servimos a um Deus que não nos desampara e que não só neste momento vai nos encorajar, mas em todas as tribulações que um dia já passamos, nos encorajou. Nós podemos ver isso registrado nesta mesma carta, mas lá no capítulo de número 1. Vou voltar aqui. Capítulo de número 1, versículo 3 e versículo de número 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, ou, como disse há pouco, de todo encorajamento, que nos consola ou que nos encoraja, preste atenção, em toda nossa tribulação. E ele vai mostrar a finalidade disso agora,
para que também possamos consolar e encorajar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação, com o encorajamento com que nós mesmos somos consolados e encorajados por Deus. Então nós vemos nesses dois versos, meus amados, que o Senhor nos encoraja com a finalidade de que agora, ao passarmos por aquela tribulação, graças a este encorajamento que veio da parte dele, nós também venhamos nos valer desta experiência para encorajarmos outros que ainda não experimentaram da parte de Deus este encorajamento e mostrar a eles que eles podem também se depositar a sua fé na pessoa deste Deus amoroso e poderoso. Eles poderão experimentar esta graça, este favor de Deus, encorajando eles, consolando eles num momento de tribulação como este. Esta é também uma ordem, então, do apóstolo Paulo. Este é o terceiro preceito que ele ensina aqui. E eu louvo a Deus por este preceito, porque eu tenho sido encorajado por Deus, tenho sido encorajado pela minha esposa, tenho sido encorajado por outros irmãos, como assim também tenho encorajado a cada um deles. E é maravilhoso vivenciar isto, irmãos, na prática, agora, principalmente num momento como este. E me resta dizer diante disso, louvado seja o nosso Deus que está conosco. Nós vamos partir agora já para o finalzinho. Disse a vocês que são 5 preceitos. Já vimos 3 deles, que foi regozijai-vos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos. Agora nós vamos para o 4º. Mas antes de entrar nele, finalizando aqui o terceiro, nós temos ouvido falar, temos até presenciado alguma situação de pessoas que não estão apenas inseguras, mas de pessoas que estão em pânico, infelizmente. E é triste observar isso, irmãos. Como é triste observar isso. Eu espero que nenhum de vocês que servem a Deus, que temem a Deus, estejam em pânico. Porque isto não vai te ajudar em nada. Só vai piorar a situação. É momento de entoarmos cânticos ao nosso Senhor. Eu ontem à noite estava com a minha esposa e o meu filho Mário Sérgio. A minha filha fez isso com o seu esposo, né, o Rafael, no lar deles. Estávamos nós ali no nosso culto no lar e antes a pastora Valéria colocou ali no seu celular um lindo louvor onde cantávamos e adorávamos a Deus, alegres em casa, encorajados por Deus, afastando qualquer tipo de temor, de pânico, na fé que depositamos no nosso Senhor. E foi um momento maravilhoso, se alegrar através daqueles louvores e depois da meditação da palavra. Que sejamos nós esses instrumentos na mão de Deus, encorajando de fato a todos que Ele colocar no nosso caminho neste momento, para que essas pessoas não entrem em pânico, irmãos, porque é terrível ver uma pessoa numa situação assim. Sejamos nós esses instrumentos de Deus. Muito bem. Vemos aqui agora, vamos ver o 4º ponto. Esta 4ª orientação que Paulo dá. Sede do mesmo parecer. A ideia aqui, literalmente, é pensem a mesma coisa. Por que é que Paulo está dando essa orientação àquela igreja? Nós podemos ver isso na primeira carta dele. Deixa eu voltar aqui. Primeira carta de Paulo, capítulo de número 1, o versículo é o 11 e o 12. E Paulo, aqui nós vamos entender melhor o porquê que Paulo, no final da sua segunda carta, vai dar esta orientação, vai trazer esta recomendação prática para eles, dizendo que eles devem pensar a mesma coisa. Aqui é explicado isso.
1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 e 12. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13 ainda. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Até aqui está bom. Nós podemos observar, através dessa leitura que fizemos, que havia uma divisão naquela igreja. Eles cada um observava a um líder, cada um seguia a um líder, mas nós devemos entender que os líderes que temos em nossa igreja, cada um deles com ministérios diferentes, com dons diferentes, todos estes ministérios, todos estes dons vão contribuir para a edificação, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Todos eles são dados pela pessoa do Senhor com este propósito de fortalecer, de trazer amadurecimento, como já vimos há pouco, de trazer aperfeiçoamento à igreja. Eu sei que neste momento nós nem estamos nos reunindo mais, mas você pode fazer a aplicação de um ensino como esse nas questões práticas do nosso convívio com a nossa família. Não importa se na nossa família nem todos são crentes em Cristo. Nós devemos promover sempre a união e não a desunião. Até mesmo em famílias de crentes em Cristo, às vezes há desunião. E isto não deve haver. Nós devemos pensar de uma mesma maneira, irmãos. Nós devemos ter o mesmo parecer, devemos saber que todos nós fomos chamados pelo nosso Deus para cumprir um propósito aqui nesta terra. Nós não estamos aqui por acaso, ainda que estamos aqui dentro do nosso entendimento, e assim o apóstolo Pedro vai nos ensinar, apenas de passagem. Somos peregrinos nesta terra, porém, nós temos um propósito a cumprir neste tempo de vida aqui. E este propósito é dado por Deus. Então ninguém melhor do que Ele para nos mostrar qual é o dom que Ele tem para nós. E devemos inclusive buscar esses dons. Qual é o ministério que Ele tem para cada um de nós. E desenvolver este ministério, crescer neste ministério. Eu creio, irmãos, que num tempo curto, assim eu espero e tenho orado, nós estaremos nos reunindo novamente. E eu creio que Deus, nesse período, está trazendo um reavivamento à sua igreja. Eu tenho já experimentado isso. Tenho falado com irmãos que têm testemunhado o quanto Deus tem falado com eles neste momento e o quanto eles estão sendo despertados por Deus para a sua vocação que sempre tiveram, mas que estava um pouco apagada, que estava fria e que eles não estavam desenvolvendo ela da maneira correta. Por isso, meus queridos, vamos seguir esta orientação de Paulo e continuarmos sendo de um mesmo parecer. Graças a Deus. E digo graças a Deus mesmo. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Eu estou nesta igreja como pastor há 13 anos. E posso dizer, certamente é uma igreja que tem falhas, temos nossos desentendimentos às vezes, temos circunstâncias difíceis, passamos por circunstâncias difíceis, mas é uma igreja unida, é uma igreja amorosa, é uma igreja que tem vivido, sim, posso afirmar isso, tem vivido como uma igreja que pensa a mesma coisa. Que continuemos assim. Como disse aos amados no início, está no imperativo, essas normativas de Paulo aqui, e a ideia ali do texto é uma continuidade, ou seja, devemos fazer isso e continuar fazendo isso. Vamos agora então para a última
recomendação de Paulo, para o último preceito aqui, que é vivei em paz. Como crentes em Cristo, nós temos a paz de Deus e a paz com Deus. A paz que Paulo trata aqui é a paz que vem do nosso Senhor. Não é a paz que o mundo pode oferecer, mas a paz que encontramos em Cristo Jesus. Nós podemos observar nessa orientação de Paulo aqui a mesma ideia da primeira orientação que eu expliquei aos irmãos. A nossa alegria consiste no fato de que nós somos de Cristo e do fato de que essa alegria advém dele, da pessoa dele. Então, meus amados, da mesma forma aqui também em relação à paz. Essa paz não é baseada em circunstâncias, mas na pessoa do Senhor. A pessoa do Senhor é a base da nossa alegria, como também a pessoa do Senhor é a base da nossa paz. Certamente, este momento que atravessamos, com este vírus aí, chamado coronavírus, tem tirado a paz de muitas pessoas, mas não pode tirar a nossa paz. Porque a nossa paz consiste na pessoa do Senhor, que inclusive habita em nós por meio da pessoa bendita do seu Espírito. E ele, segundo Isaías, é o príncipe da paz. Nós louvamos a ele por esta paz pela qual fomos alcançados e na qual vivemos e devemos transmitir essa paz um ao outro. Que você viva essa paz, que essa paz encha o seu lar, a sua mente, o seu coração, meu querido. Devemos gozar desta paz e também transmitir esta paz. Que mesmo você me assistindo aí, através deste vídeo, você seja alcançado por esta paz. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, que o seu lar, a sua família, sejam alcançados pela paz que vem de Cristo Jesus, o príncipe da paz. Muito bem, já falamos dos 5 preceitos que estão e que encontramos aqui neste verso de número 11. Que devemos nos alegrar, que devemos buscar o aperfeiçoamento, ajudar os irmãos a se aperfeiçoarem, que devemos encorajar uns aos outros nesta caminhada, principalmente no momento como este que estamos atravessando, e que também devemos ser todos de um mesmo parecer. Inclusive, sobre isso, irmão, quero lembrá-los que devemos concordar na questão da obediência às nossas autoridades num momento como este. Não é porque nós queremos que não estamos nos reunindo. É por uma questão de obediência às nossas autoridades que estão corretas nas diretrizes que estão nos dando. É para o bem-estar e para a busca de uma solução mais rápida para este grave problema que está atravessando. Então devemos ter o mesmo parecer neste momento. Mas isso não nos impedirá, a prova disso é você estar me ouvindo agora, não nos impedirá de termos esta comunhão, mesmo que seja via online. Assim também vimos que há diferentes ministérios, diferentes dons no corpo de Cristo e que estes líderes, que estes irmãos são usados nestes dons, nesses ministérios, mas isso não nos deve levar a nos dividirmos, a um grupo pertencer a tal líder, a outro grupo seguir a tal líder, mas a todos nós entendermos que cada um destes líderes, cada um destes dons, desses ministérios cooperam para um bem comum. E este bem comum é a edificação e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E viver esta paz. Muito bem, meus amados. Vamos então agora finalizar esta mensagem no que está registrado no finalzinho do versículo. Se você puder acompanhar aí, depois de Paulo dar estas 5 orientações, ele vai dizer assim: e o Deus de amor e de paz será convosco. Paulo faz aqui uma afirmação, ele está garantindo. Nós podemos enxergar aqui também uma promessa feita através do apóstolo Paulo. É uma promessa de Deus,
que se nós vivermos desta maneira, e já observamos, não podemos esquecer disso, que é Deus, inclusive, que nos capacita a viver desta maneira. E esta é a prova de que este Deus estará conosco, este Deus de amor e de paz. Eu quero ver um pouquinho esta ideia com os amados no que está registrado em Salmo 1, o Salmo 1, verso 6, onde está registrado assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que o salmista está dizendo aqui? Que Deus conhece o caminho dos justos, mas não conhece o caminho dos ímpios? Não é isso. A ideia aqui, meus amados, é de relacionamento, é de se relacionar. Quando o salmista diz, pois o Senhor conhece o caminho do justo, ele está dizendo, o Senhor se relaciona com este caminho, o Senhor se relaciona com essa prática de vida, com esse estilo de vida, ou seja, o Senhor aprova este estilo de vida, Ele se agrada deste estilo de vida, o que não acontece em relação ao estilo de vida dos ímpios, por isso que ele conclui a sua fala aqui, que o caminho dos ímpios perecerá, é um caminho de perdição, é um caminho que o Senhor não está aprovando, que o Senhor não está se relacionando com ele. Quando olhamos para tudo isso que vimos, para esses 5 preceitos, estes são estilos de vida que devemos viver continuamente, e são estilos de vida estes, os quais o Senhor participa, os quais o Senhor se relaciona. Inclusive é Ele quem nos leva a viver e nos capacita a viver este estilo de vida. Então por isso Paulo faz esta afirmação, e vou ler mais uma vez. E o Deus de amor e de paz será convosco. É uma promessa maravilhosa. Por isso eu quero encorajar, finalizando aqui, a todos vocês, mesmo estando em casa, saindo apenas para trabalhar, alguns inclusive trabalhando em casa, que vocês continuem vivendo na prática, não só destes 5 preceitos que Paulo passa aqui, mas de tudo que temos aprendido em nossa igreja, viver a cada dia, porque isso é a comprovação, meus amados, isto vai evidenciar que o nosso Deus está conosco, está aprovando o nosso estilo de vida, e não só aprovando, mas nos conduzindo neste caminho, nos dando graça e capacidade para isso. Que promessa maravilhosa! Isso só nos leva a confiar ainda mais neste Deus e a crer que Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Quero orar então com os amados neste momento, como fiz no início, clamando pela graça deste Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação também, meus amados. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de amor, como o apóstolo Paulo registra aqui, e o Deus de amor e de paz será convosco. O Senhor é este Deus de amor e de paz. Nós servimos somente ao Senhor. Nós cremos que o Senhor é o único Deus. E ainda que nem toda esta nação confia no Senhor, nós, enquanto seu povo, clamamos única e exclusivamente ao Senhor, porque sabemos que a resposta, a solução para este problema que a nossa nação atravessa, para o enfrentamento contra este adversário invisível e poderoso que nós estamos enfrentando agora, só poderemos vencê-lo através do poder do Senhor, da ação do Senhor. Iremos e estamos fazendo a nossa parte, Senhor. Estamos evitando a aglomeração de pessoas. Por isso esta sua palavra foi transmitida via online. Mas louvamos o Teu nome por ter este recurso. E almejamos um momento, e que seja breve, de estar novamente juntos, Senhor, reunidos, adorando e meditando na Sua palavra. Mas, ó Pai, Te pedimos pelos governantes também da nossa nação. Dá sabedoria a eles, Deus. Te pedimos agora pelos nossos médicos, os profissionais da saúde, Deus. Carecem da Sua graça.
eles são, inclusive, meios desta graça, deste favor do Senhor para o cuidado do seu povo e de toda esta nação. Cuida deles, Senhor, guarda a família deles, conscientiza, traga esta conscientização à nossa nação, de que é necessário agora estar alerta, de que é necessário agora se isolar por um período, Senhor, até que este vento passe. Ó Deus poderoso, que sejamos nós, o teu povo, a dar o verdadeiro exemplo, o bom exemplo nestes momentos, de obediência também, além de obediência ao Senhor, às nossas autoridades legitimamente constituídas, ó Deus. Por tudo isso te agradeço. Alcança, Senhor, cada membro da nossa igreja, cada família da nossa igreja, aonde quer que estejam agora assistindo este vídeo. Alcança também aqueles, ainda que não sejam membros desta igreja e que nem mesmo sejam ainda crentes em Cristo Jesus, sejam alcançados pela pregação da sua palavra, se assim assistirem este vídeo, sejam alcançados pelo poder do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus amados. Um abraço carinhoso. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Cristo.